Muito bem, tema da mensagem de hoje, se você ainda não venceu, nós vamos aprender junto hoje aqui, amém? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Não é verdade? O que a gente faz, Fran, quando a gente não sabe o que deve ser feito? É uma boa pergunta para nós pensarmos, né, irmãos? Nem todos nós temos respostas para tudo. Todos nós, às vezes, chegamos em dado momento da nossa vida que a gente talvez não vai saber o que fazer. Mas aí a vida acabou? Não. Aí você tem que vir num culto como esse para você aprender. E ainda bem que você não é argentino nem espanhol e está aqui hoje. Diga amém. E nós vamos orar por essa mensagem. Vamos orar para que o Senhor fale conosco hoje. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai de amor, nós depositamos nosso coração ao Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmão que ama a Tua palavra. Estão aqui para Te ouvir, Senhor. Eu consagro, Senhor, essa reunião diante de Ti. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um deles. Eu oro para que o Senhor fale conosco. O Senhor vem de inspirar a minha vida, usar meus lábios, as minhas palavras, Senhor. Mas que venha trazer verdades do Senhor, a Tua palavra que é poderosa. Que eu seja somente um canal do Senhor. E que os meus irmãos possam viver coisas grandes que o Senhor tem reservado para cada um deles, no nome de Jesus. Diga amém. Muito bem, nós vamos entrar daqui a pouco mais a fundo no que eu vou te falar agora. Mas acho que é importante nós entendermos, né, que correr para qualquer lado nem sempre é direção. Muitas vezes é desespero. Se você está em um ambiente, começa a ter um incêndio, tem 4 portas, você vai a primeira que você achar ali, você vai correr. Às vezes o desespero vai te fazer entrar por qualquer porta. Mais à frente eu vou te contar algo que tem a ver para que lado que nós devemos correr. Mas é importante quando nós precisamos fazer decisões, e principalmente quando a gente não sabe o que deve ser feito, tem um caminho. E pela manhã eu ministrei isso, foi algo muito poderoso aqui. Eu creio que esse culto vai ser melhor ainda. E eu queria, antes de trazer essa clareza para você, não tem como você saber o que deve ser feito sem você primeiro estar convicto de 3 verdades espirituais. A primeira delas é que o pensamento de Deus são mais altos do que os nossos. A segunda verdade é que os caminhos do Senhor são mais altos e evidentemente melhores do que os nossos. Mas que o tempo de Deus, e a terceira coisa, também não é o nosso tempo. Então vamos lá? Pensamento, caminho e tempo. Só você agora. Você já vai tirar um 10 só na prova oral aqui mesmo hoje, glória a Deus. Mas vamos lá então, eu queria esclarecer essa verdade aos irmãos, porque aqui mora a raiz de toda dificuldade, entendeu? De toda dificuldade de compreensão, de entendimento daquilo que Deus está fazendo. São 3 coisas que todo crente precisa empenhar o seu coração para perceber. Então vamos ler o que Isaías diz. Projeta para nós Isaías 55, de 8 a 9. Eu não sei quem está aí na mesa conosco, mas depois fala o nome, ok? Isaías 55, 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos. Quem está dizendo isso? Diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus, olha a comparação, tá? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos falar primeiro sobre pensamento, ok? Então, o pensamento de Deus é mais alto que o nosso. Por quê? Porque significa que Deus tem uma perspectiva. A perspectiva humana, ela é limitada, mas a perspectiva divina, Deus vê o quadro completo, está entendendo? A gente está vendo agora, a gente está vendo o que está sentindo, a gente está vendo o que está na nossa frente, o que humanamente nós podemos perceber. Mas sempre Deus, que está além dos céus, Ele consegue ver o amanhã, Ele sabe de tudo, Ele está pensando um plano muito melhor, já está definido ao nosso respeito, até porque Deus não frustra, porque Deus já sabe do final de tudo, e governa tudo, e quem governa tudo está sempre feliz. E a palavra para Deus aqui é a rede do Giovanni. Deus é Macários, né? Deus sempre está feliz. Deus é bem-aventurado, porque tudo já deu certo, tudo já aconteceu. E a verdade espiritual sobre isso é o comparativo, porque aqui se usa assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos. Eu não acredito que é apenas dimensão de distância. Se fosse medirmos a distância em uma estrada, até você sair, por exemplo, você entrar no espaço, sair literalmente do globo terrestre, quando você sai dessa camada azul e já vai para a parte escura,
São 100 quilômetros daqui até lá. É como se fosse daqui até Campinas, um pouco mais à frente. De altura. Fala, seu irmão, sua terra é alta, hein? É alta, entendeu? Então, mas a Bíblia está dizendo algo muito mais além, porque Deus está além dos céus, além do espaço. Ele é o criador do universo. Ele não está dentro do universo, Ele controla o universo na palma das suas mãos. Salomão um dia consagrando o templo que ele fez, não do Brás, o templo lá da Bíblia. Esse aqui é bonito, mas é o da Bíblia. Quando ele consagrou, ele falou: nem os céus dos céus podem conter a tua glória. Nem os céus e os céus dos céus. Quanto mais esse templo que eu estou fazendo. Então a glória de Deus nem no céu comporta, porque a glória é grande, Deus é grande. Diga aleluia. Esse Deus grande, quando Ele está fazendo comparação, não está fazendo meramente uma comparação apenas de quilômetros de distância, mas sobre atmosferas. Isso que é importante. Entenda isso de uma maneira muito mais profunda. Coisas da terra, coisas do céu, entendeu? Deus está fazendo um comparativo. Seu pensamento é baseado nas coisas naturais. A distância é tão grande, é tão elevado, porque tem a ver com a coisa espiritual. E todos nós temos a capacidade de fazermos uma análise natural. E muitas vezes ela é correta, coerente, até bíblica. Mas ela não é suficiente para definir nossa vida e nem planejarmos o nosso futuro. Por isso que quando a gente chega em situações, algumas a gente vai tirar de letra, é 1 mais 1, entendeu? É coisa mais simples. Mas tem outras que não tem resposta natural. E aí quando não tem resposta natural, o que a gente precisa? Nós precisamos entender os pensamentos de Deus. Às vezes nem está na nossa cabeça, mas nós precisamos da mente de Cristo. Para partir dali falar: Deus, eu funciono até aqui, daqui para lá é o Senhor quem faz. Quem não entende isso vai se precipitar antes. Talvez vai desistir, vai abandonar o barco e vai pensar em tantas coisas, sendo que ainda existe a opinião divina. É tão simples. Agora, aí que é a hora de nós sermos crentes e ouvirmos o que Deus tem do outro lado da história. É quando chega na porta de bronze, é limite humano. Mas depois dela tem riqueza escondida e tesouros encobertos, que só a graça pode liberar sobre nós. Você está pronto para ir para essa outra atmosfera? Então nós precisamos aprender a ir para lá. E para ir para lá, nós precisamos então não andar apenas com os olhos naturais, ainda que sejam coisas corretas, prudentes, coerentes, coisas que Deus dá para você fazer. Nós não podemos ignorar a questão material da coisa aqui, porque às vezes, quando a gente fala do espiritual, parece que a gente está desprezando totalmente o material. Não tem coisa correta que Deus faz você praticar. Você tem que trabalhar é natural. Se você não trabalhar, como é que você vai ter renda para você sobreviver? É natural, você deve fazer, são provisões. Deus vai abrir a porta, vai te dar força. Contamos, obviamente, com isso. Mas a verdade é que são coisas prudentes que nós vamos fazer. Eu só estou dizendo que elas não são suficientes, porque elas são limitadas. E quando chega no limite, então e agora? Agora tem uma opinião divina. Então diga para o irmão que está do seu lado: Deus está pensando coisa muito maior. Fala, irmão, está correlacionada a outra atmosfera, irmão. Céu está pensando em coisa maior. Quem crê nisso aqui, diga amém. E você que é um crente de verdade sempre vai ver isso. Você lembra de Israel? Eles estavam saindo do Egito, não foi isso? Eram escravos. Deus está libertando. Beleza, aquela noite uma maravilha. E outra, eles saíram ricos. Deus mandou o faraó dar todo o despojo para os caras. Então você está saindo de mais de 400 e tantos anos de escravidão. Coisa está indo de vento e popa. Madrugada poderosa. Comer ainda um cordeiro, churrascada antes de ir embora. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Todo mundo andando uma noite linda, maravilhosa, falando: é agora, liberdade total. De repente chega: opa, tem um mar aqui na frente. Aí tudo bem, vamos ver, olhar para trás para ver para onde a gente vai. Quando olha para trás, quem está vindo? Faraó e seus cavaleiros. Faraó com seu exército vindo atrás. Pera lá. Está tudo muito bom para ser verdade. Quem pensa pela lei pensa isso. Estava muito bom, agora vem a luta, né? Isso, aquilo. Não, meu irmão. Quem olha por olhar natural vai chegar até o limite. O meu e o seu limite é chegar até diante do mar. Mas aí onde entra a história de Deus? Quem usar apenas a visão e o pensamento natural para definir sua vida, quando chega aqui e olha para trás, vê que você está encurralado. Quem não recorre ao Senhor, quem apenas se limita no seu pensamento, vai condenar. Vai virar e dizer, como os hebreus falaram: Deus trouxe aqui porque não tem cemitério suficiente no Egito, então é para a gente morrer. Não, a luta não é para nos matar. Aí é que entra a emoção da coisa, aí que entra o papel de Deus. E qual é o papel de Deus? Obviamente, o que Deus fez aquele dia? Abriu o mar. Para Pedro, fez andar sobre as águas. Para os hebreus, andar sobre o mar, abrir o mar e atravessar seco.
Eu pergunto para você, é emocionante ou não é a vida cristã? Você tem que ter, ainda bem que Deus é o Jeová Rafa, é o Deus da cura, porque você tem que ter muito coração para andar por fé. Porque cá entre nós, não é emocionante? Você está aqui agora, eu achei que toda a minha experiência, tudo que eu aprendi de cristianismo até hoje, todas as minhas experiências de oração, de monte e tal, que Deus sempre fez assim, que ia ser desse jeito, mas de repente não é. E agora, o que a gente faz? Pois é nessas horas, entendeu? Que a emoção entra. Deus vai dar um jeito e vai criar algo que ainda não aconteceu, entendeu? Vai criar algo que ninguém nunca viveu. E eu quero te contar isso. Não fique esperando repetir o mesmo episódio anterior, não. Deus é criativo e Ele tem uma emoção nova para você. A boa notícia é que Ele vai dar um jeito em toda situação. Aí você tem que olhar qual é o pensamento de Deus. Aí você pergunta para Ele, o meu é até aqui, e o do Senhor? Quem está em cima está olhando do outro lado da história. Aí Deus fala para ele, os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver. Eu estou abrindo o mar para você passar, mas deixa eles entrarem, que eu vou acabar com eles. Então a ótica divina é muito maior do que a ótica espiritual. Diga aleluia. Vamos aplicar para você aqui, ó. Imagina, você está lá, sonhado em empresa, salário maravilhoso, 100 pessoas no processo seletivo. Primeira semana, segunda semana caiu para 20, terceira semana caiu para 10, quarta semana caiu para 5, quinta semana caiu para 2, e você é um deles. Você está orando, jejuando, os irmãos da igreja até profetizaram, ó, Deus vai abrir uma porta aí, hein? Deus tira o bom para o melhor, e é tudo de Deus que o irmão está falando, mas às vezes não se aplica para esse contexto. Mas aí ok, você está aguardando e de repente você chega lá no dia do processo seletivo, faz, né, você e mais uma pessoa, e aí você chega em casa, a ligação toca, seu coração já está aqui, você já até fez dívida com o salário que você ainda nem tem, tudo já muito bem arquitetado, e aí de repente ele diz, olha, você é uma pessoa maravilhosa, aquela coisa, aquele elogio que vem antes, né? E nós estamos guardando aqui o seu currículo, tá? Nós vamos lembrar de você, é mentira. Nós vamos lembrar de você mais à frente, mas o outro candidato atendeu o perfil, o seu é maravilhoso, não desanime, entendeu? E você, nessa não é, mas estamos guardando teu currículo aqui. Quem não tem visão espiritual, vai falar o seguinte, a gente entra na videira para passar no processo seletivo e não ser aprovado. Quem não entende algo espiritual fala, eu nunca orei pelo processo seletivo, nesse que eu oro, que eu jejuo, que o Márcio profetiza, que fulano faz tal coisa, agora dá tudo errado. Vou sair do grupo do WhatsApp da célula, eu vou entregar a liderança, vou fazer tal coisa. Tem gente que vai fazer muita bobeira por aí, mas quem tem visão espiritual, isso aqui não é otimismo não que eu vou te ensinar, tá bom? É clareza espiritual de que Deus sempre tem o melhor para você, e que Deus é um pai bondoso. Se Ele te mostra algo que você fala, uau, não é para falar assim, você não pode, aqui para outros. Não, é Deus falando, se não é esse é porque vai ser desse tamanho, vai ser dessa forma e vai ser melhor do que esse. Diga aleluia. Qual tem que ser a sua declaração? Se não é porque Deus tem algo muito melhor, Deus está apenas me direcionando, até mesmo com portas fechadas. Continue, procure em outro lugar, Deus vai abrir portas maiores, e você pode aplicar esse exemplo para qualquer área da sua vida. Alguém está entendendo a mensagem aqui? Diga amém. Deus está falando com você em alguma área, está falando comigo, eu creio que está falando com você. Então é isso que nós entendemos. Pensamentos de Deus são maiores que os nossos. É aqui que entra a fé. Fé não é acreditar naquilo que Deus vai fazer. Como assim, pastor? Eu vou repetir, para você não entender errado e dizer que entendeu errado. Fé não é acreditar no que Deus vai fazer. Fé é acreditar que Deus faz. Entendeu? Isso é fé, porque se era o processo seletivo que você estava acreditando e não aconteceu, acabou sua fé. Mas se é no caráter de Deus, fala, não é esse, é porque tem algo muito melhor reservado lá na frente. Posso ouvir um amém? Coisas boas também passam. Deus tira o bom para colocar o quê? O melhor, o extraordinário. Amém? Tem tempo para todas as coisas. Então, precisa entender. Primeira coisa então, pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Diga aleluia. E eu profetizo na sua vida aqui, Deus tem algo muito maior preparado. Não avalie pelo que você está olhando. Isso aqui é terreno, pensamento terreno. Avalie sobre outra atmosfera, a celestial. Os pensamentos são altos. Tem coisa do alto reservada que é muito maior. Você vai orar mais um pouco, você vai meditar mais um pouco, você vai esperar mais um pouco, e daqui a pouco você vai ver que Deus vai manifestar. Muitas pessoas daqui recuam para o Egito, mas aqueles que escolhem passar para o outro lado da história experimentam um grande livramento de Deus. Diga amém. Deus virou para os hebreus e falou, calai-vos e vede o livramento. Era só ficar quietinho. Tem coisa que você não precisa nem falar nada, é só ficar quieto. Deus falou, fique quieto e vede o livramento que o Senhor vai propor. Deus, só deixar Deus fazer. Nem pediu para eles fazerem nada, só pediu para Moisés tocar com o cajado e as águas se abriram, eles passaram.
Daqui a pouco Deus vai abrir um mar para você, amém? Tem algo muito sobrenatural para acontecer. Você vai experimentar da totalidade da promessa de Deus sobre a sua vida. Alguém tem fé para isso aqui hoje? Talvez hoje você ainda não sabe, ainda não chegou aos seus pensamentos, ainda é pensamento lá do alto, mas daqui a pouco você vai entender, porque Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto, não para as coisas que são terrenas. Essa é a mente de Cristo. Eu quero ver o que Deus está pensando, eu quero descobrir qual é o plano de Deus, porque a vontade de Deus é melhor que a vida. Diga aleluia. Segunda verdade que você precisa estar convicto antes de entender o que você deve fazer quando você não sabe o que deve ser feito. A segunda verdade que você precisa saber é que além dos pensamentos, os caminhos de Deus também são mais altos que o nosso. Então a nossa mente só tem compreensão imediata, é o que você está vendo agora, mas Deus está além. Deus está além da compreensão imediata. Falamos disso semana passada aqui. A paz de Deus excede todo entendimento. Então os pensamentos de Deus é além, os caminhos de Deus é além da compreensão imediata, porque os caminhos de Deus são melhores que os nossos. E às vezes a gente acha, fala, não, pastor, vai ter de ser agora, eu tenho pressa para isso acontecer, olha a minha idade, olha a minha vida, era a chance, mas pelo amor de Deus, quando é que eu vou ter outra? É gente que não está vendo o céu. Como que não vai ter outro? Sempre vai ter algo muito melhor, só se você morrer hoje. Mas se tem promessa de Deus na sua vida, você não morre, então tem coisas muito maiores para acontecer. Diga amém. Tem tanta oportunidade, tem tanta Copa do Mundo para frente, tem tanta coisa boa ainda que vai acontecer. Diga aleluia. Olha para quem está do seu lado, anima ele, que ele está com a cara desanimado. Fala para ele assim, tem muita coisa boa ainda para acontecer. Fala para ele, sua vida não acabou aqui hoje não, meu irmão. Quem entende, diga amém. Olha, não gaste a sua vida e nem os seus dias nos seus caminhos naturais. Pastor, mas eu estou no limite, o que eu devo fazer? Olhe para o caminho de Deus. Aí alguns vão falar assim, olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não está na Bíblia, irmão. Então não está na Bíblia. O que está na Bíblia? Vamos trazer uma conclusão. Deus escreve certo por linhas certas, a gente que é torto. Não é, o caminho do homem é todo torto. Mas ele alinha, endireita os caminhos. Ele diz, eis que irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Isso está na Bíblia, está vendo? Endireitarei os caminhos tortuosos. Então os caminhos de Deus, eles são melhores que os nossos. Vamos falar dos hebreus aqui, já que a gente está falando mal deles. Presta atenção. Eles estão agora aqui para entrar na terra prometida. Saíram agora, passaram pelo mar, entraram no deserto e vamos lá, caminho adentro. Eles caminharam até uma cidade chamada Cades Barneia por 2 anos. Era distância, tem coisas que não tem como evitar. Tem tempo que é necessário. Você pode orar, ler o Salmo 40 100 vezes, apressa-te, Senhor, espera que o paciente faz tanta coisa que você quiser. Você pode fazer muita coisa, mas a verdade é que vai ter que esperar. Então o deserto tem prazo, não vai morrer lá, mas tem prazo. E eu não estou aqui pregando que é de 2 anos não. Mas para os hebreus era de 2 anos e 11 dias. Mas não durou isso. Você conhece, durou 40 anos. Mas vamos pegar aqui, do Egito até Cádiz, caminho de 2 anos. De Cádiz até as portas de Canaã, 11 dias. 11 dias, irmão, facinho. 1 semana e pouquinho, 1 semana e meia. Todo mundo dentro da promessa. Que coisa gloriosa. Às vezes a gente acha que as coisas de Deus vai demorar, mas eu estou aqui pregando para você. Os caminhos de Deus são tão melhores que os nossos, que você vai alcançar mais rápido aquilo que na força humana talvez você nunca alcançaria. Mas eles não escolheram os caminhos de Deus. Eles não são igual vocês que querem o caminho do Senhor. Eles reclamaram e ficaram dando volta lá no Egito, lá no deserto, me perdoe. Ficaram dando voltas lá no deserto. E a Bíblia fala então que eles passaram 38 anos vendo o mesmo filme. Quem tinha de 20 anos para baixo, Deus conservou. Mais 38 entrou com qual idade lá? 58 anos na terra prometida. E os que tinham de 20, Deus esperou morrer no deserto. De 20 para cima, Deus esperou passar toda aquela geração. Nasceu uma geração nova para colocar os caras, mais Josué e Caleb lá dentro da terra prometida. Então aqui dois ensinamentos. Às vezes nos nossos caminhos nós vamos gastar toda a nossa vida, o melhor momento da nossa vida. O cara que tinha 20 anos, com 20 anos e 11 dias já estava na terra que manda leite e mel. Mas não, reclamaram. E aí deram volta, entrou com 58. Perdeu a melhor parte da sua vida. O melhor vigor foi gastado só porque tentou andar pelos seus próprios caminhos. E o que dizer dos de 20 para cima? Gastaram foi a vida toda, porque eles não entraram. Então os nossos caminhos são assim: ou vamos perder o melhor tempo,
ou na verdade, nunca entraremos na história de Deus. Mas aqueles que ouvem vão entender isso. Então os caminhos de Deus são melhores, porque é muito mais rápido o que Deus tem para fazer na nossa vida. Tem alguém que crê aqui? E eu quero te falar algo aqui. Às vezes o que você está vendo está dizendo: ih, meu irmão, passou o teu ônibus, você não entrou. Ih, irmão, aqui vai demorar para vir outra chance, viu? Você devia ter entrado, você não fez, não comprou, não vendeu, não fez. E agora você está na fila, não casou, agora você vai ficar para trás, isso, aquilo. Eu quero te contar o seguinte, meu irmão: se você perder uma chance, Deus abriu uma porta de oportunidade para você novamente. Vai chegar o tempo sobremodo oportuno para você. Se você não viveu algo grande, passou, você vai viver algo novo. Se coisas naturais passaram, eu quero te contar, não é a última instância. A sua última instância é espiritual. Alguém crê nisso aqui? Passou o natural, não entrou, fique em paz. Fala: Deus, não, eu estou no Senhor, seus caminhos são melhores, eu permaneço no teu caminho. Fica tranquilo, daqui a pouco vai acontecer. Deixa eu desmontar um monte de mentira do diabo da sua cabeça aqui. Ah, você está servindo Deus, liderando célula, liderando kids, está perdendo seu tempo. Você poderia estar lá se qualificando mais, fazendo tal coisa, está perdendo sua juventude, não sei o que lá, e por aí se vai. Embora ninguém manda você não se qualificar, mesmo servindo a Deus, se qualifique. Mas o que eu quero dizer algo para você, algo muito mais além. O diabo vai dizer: você perdeu, foi seu tempo, podia ter ficado rico lá fora, está aqui cuidando de gente, e nem sou eu que estou falando, diz o diabo, entendeu? E aí, preste atenção. E aí, essa mentira entra. Eu quero te contar aqui, se você crer, você vai entrar dentro dessa palavra agora. Você não está perdendo nem um dia, nem um minuto da sua vida servindo ao Senhor. Se você está no seu propósito, no propósito que Deus estabeleceu para você, Deus não fica devendo nada para ninguém. Sua vida é mais respaldada no Senhor. E o que demoraria 38 anos ou uma vida inteira e nem aconteceria, o Senhor está prometendo para você: eu sou capaz de no meu tempo fazer em 11 dias acontecer. Eu te asseguro que eu vou te colocar dentro de uma terra boa. Se você apenas crer, apenas confiar, se mantiver fiel, crer no Senhor, crer na mensagem da nova aliança, se dispor a viver debaixo da graça e do favor, daqui a pouco vai ter uma surpresa inédita de Deus para você. Alguém está recebendo essa palavra aqui? Deus vai te surpreender. Você vai nos procurar para dar esse testemunho. Seu coração vai se alegrar, porque a surpresa do céu será grande. Porque nós não somos daqueles que vemos para crer, mas daqueles que cremos para ver. Se não sabemos o que precisamos, é primeiro crer que Deus sabe. Diga para quem está do seu lado: você ainda não sabe? Diga para ele: fique em paz, Deus sabe. Deus sabe, vamos procurar Ele. Terceira coisa que a gente precisa também aprender. Então você já aprendeu: pensamentos são mais altos, caminhos são mais altos e melhores que os nossos. A terceira coisa é que o tempo de Deus não é o nosso. Eclesiastes 3 fala que tem tempo para tudo. Mas nós cremos que o tempo de Deus é formoso. Eclesiastes 5 fala que tudo que Deus faz é formoso ao seu devido tempo. Nada tira, nada acrescenta. Paulo fala isso em Gálatas também. Agora, associando a vontade, a decisão humana é uma decisão divina, dizendo a mesma coisa. O que você firma, nada tira e nada acrescenta. Deus considera sua vontade, a sua decisão em Deus, agora é considerada como se fosse a própria decisão divina. Por isso que você é um sacerdote. Vamos entrar nesse último assunto. Então nós precisamos entender o tempo de Deus, irmão. Então tem coisas que a gente está avaliando, está aguardando, está esperando, tem expectativa, tem indícios, tem possibilidades. Isso é tudo normal, correto que você coloque sua expectativa, porque você é humano. Deus não te fez 100% espírito, é? Se você é material, vai ter que ter coisas que são corretas, que uma pessoa meramente inteligente daria esses passos e iria. Agora, dar passos não é fundamentar a vida e a fé, entendeu? Vamos seguir, tem que fazer algo, tem que escolher um caminho. O mais prudente, correto, bíblico é esse, bora. E se não der certo, acabou a vida então, vamos todo mundo desistir. Não, isso acabou, agora entra a parte de Deus. O tempo de Deus é melhor do que o nosso. Às vezes é a mesma coisa, às vezes vai te colocar na mesma porta, às vezes não é hoje, é amanhã, às vezes é daqui um segundo, às vezes é um teste para nós, e as coisas vão acontecendo. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. E sabe qual é o maior sinal de maturidade? É quando você começa a entender o tempo. E no caso aqui, o tempo de Deus. Paulo diz: quando era menino, pensava como menino. Gente que amadurece pensa como Deus pensa, amém? Ele falava como menino, ele sentia como menino. Mas ele diz: agora que eu sou homem, eu deixei das coisas, eu desisti. Eu gosto dessa palavra. Ele desistiu das coisas de menino. Tem coisa que pode te perseguir a vida toda. A imaturidade pode te perseguir até 60 anos. Uma época aqui na igreja, quando a gente começou, tinha um cara que tinha 50 anos.
E eu falei, irmão, o que foi no seu dedo? Ele falou, está soltando pipa. Não vinha para o culto que ele está soltando pipa. Eu falei, aleluia, né? Soltando pipa. A gente chamava ele fulano de tal pipeiro. Mas olha para cá, é porque ele já não é mais menino, mas não desistiu das coisas de menino. Então é uma escolha, maturidade é escolha. Eu posso ser, mas não vou. Eu poderia ficar dormindo até 10, mas eu escolhi fazer outra coisa, entendeu? Você poderia desistir de tudo, mas você escolheu perseverar na sua casa, na sua família, no seu ministério. Tudo é escolha. Qualquer um de nós podemos fazer a maior meninice agora aqui. Mas por que você não faz? Porque você amadureceu, entendeu? Desistiu das coisas de menino. E Paulo está dizendo isso. E você sabe que criança então não entende tempo. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Vai viajar com seus filhos, ele entra dentro do seu carro. Qual é a primeira frase que o filho vai falar? Já chegou? Quando os meus entram, eu falo assim, no carro você pergunta, você está dizendo? No carro você chegou. O carro nem saiu. Aí anda mais 1 quilômetro, papai já está chegando. Aí começa a mudar a frase, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Mas por quê? Porque a criança não tem noção do tempo. E nem tem noção do espaço, distância, percurso. Mas nós não somos criança. Posso ouvir um amém? Se chegou ou não, a gente não tem problema perguntar. E aí, a bênção já chegou, papai? É que às vezes nem saiu do lugar você ainda. Fica em paz, daqui a pouco vai chegar. Diga aleluia. Você não vai ter esforço nenhum. Senta no carro, descansa, dorme, come, que daqui a pouco papai vai te levar para onde que deve chegar. Diga aleluia. Vai chegar no lugar certo, fica tranquilo. Mas criança não sabe, também não tem previsão a respeito do amanhã. Você vira para uma criança hoje e fala, você quer um bombom hoje ou uma caixa de bombom amanhã? O que a criança vai falar? É lógico, um bombom hoje, amanhã traz consigo os seus cuidados. Criança quer agora, mas amanhã quer de novo. Esse dia a gente fez compra. A compra do mês virou compra do dia. Na sua casa também, nas férias escolares. Deus do céu, os meninos comem. Nós tivemos uma reunião de pastores, aí eu e minha esposa fomos, deixamos 3 em casa, fizemos a compra, estamos em paz, né? A paz acabou quando chegamos, só tinha as embalagens e arroz e feijão, que isso eles não comem. Mas tudo, eles comeram tudo, eu não estou mentindo, tudo em um dia. Em um dia, eu não sei, eu até achei que tinha entrado mais gente lá. Falei, vocês fizeram uma célula aqui? O que aconteceu? O dia, comeram tudo. Criança não se preocupa com amanhã. Você está entendendo? Porque eles não sabem disso. Mas aqui estamos cheios de adultos aqui. Diga aleluia. Gente madura. Então o tempo de Deus não é o nosso. Então por isso que a gente consegue saber descansar no Senhor, sabendo que Deus tem algo muito maior reservado lá na frente para nós. Diga aleluia. Ok, dito essas 3 coisas, pensamentos, caminho e tempo, agora você precisa saber o que deve ser feito quando não se sabe o que fazer. Pastor, o senhor não me respondeu ainda, me enrolou. Não, eu estou fundamentando a sua vida. Se você não entender isso, vai confundir. Todos receberam esse tripé aqui? Aleluia, deu para aprender? Mas vamos lá então, quero fechar a palavra de hoje, já estamos encerrando. Mas fechar usando um contexto aqui de Davi. E eu vou resumir a história. O contexto é que Davi, com 17 anos de idade, foi ungido para ser rei, mas não assumiu o trono, porque já tinha um rei que era Saul. Passa-se 17 anos, e nesses 17 anos é pura perseguição. Davi é perseguido por Saul injustamente. Saul estava com inveja e queria matar Davi. E não tinha lugar em Israel que Davi pudesse se esconder, que Saul não iria perseguir. E aqui Davi então resolve se esconder em um lugar chamado Adulão. Caverna de Adulão. Não era apenas uma caverna, eram várias cavernas. Como a Sara gosta que eu falo, complexo de cavernas, né? Eram várias cavernas, isso era Adulão. E aí Davi se esconde lá, e você sabe que lá só ia gente endividado, depressivo, desanimado, pessoas que não tinham mais esperança, desistiu da vida e ia para morrer dentro de Adulão. Davi encontra lá esses homens e transforma ele nos seus valentes, que depois se tornam os valentes de Davi, que você conhece a história. E é maravilhoso o que Davi fez na vida desses caras. Mas está lá Davi. Davi não está só com esses homens. Davi está com seus problemas. Do lado de lá está Saul, que inclusive entrou lá dentro e está caçando Davi. Davi até corta parte das vestes de Samuel lá dentro. Então a perseguição continua. Davi está escondido. Tem gente agora para consolar. Problema de mais de 400 homens para resolver. Ajudar um monte de gente. Seu pai e sua mãe com eles. Ele tendo que proteger pai e mãe. Pressão, incertezas, dificuldade, tantos problemas cercando Davi, ao lado de tanta gente problemática. Davi agora precisa fazer uma escolha, e aqui entra o que nós vamos ler.
Porque Davi se põe em uma situação que talvez seja sua. Talvez você olhe ao redor da sua vida, você está assim também. Pastor, tem que resolver minha vida, resolver a vida dos outros, resolver a vida dos irmãos lá da célula, resolver a vida aqui da igreja, resolver situações, resolver não sei o que lá, ainda ajudar minha família e não sei o que lá, e ninguém ajuda lá em casa. Talvez tudo está caindo em cima de você. E como é que alguém consegue decidir coisas assim? Como é que eu sei o que fazer? Não tem mais para onde ir. Se eu sair lá fora, Saul pega. Aqui dentro o negócio já está pegando. Como é que eu vou resolver? Aí entra agora a história. 1 Samuel capítulo 3, diz assim, capítulo 22, me perdoe, versículo 3 em diante, diz assim: e dali passou Davi a Mispa de Moabe, fazia parte da mesma região de Adulão, ok? Só que agora já era mais uma região de Moabe, mas também era um lugar seguro. E passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixa estar meu pai e a minha mãe convosco. Aí ele termina dizendo assim, ó: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Isso aqui é gente segundo o coração de Deus. Irmão, alguém na pressão que esse cara tá lá perguntando e se preocupando o que Deus vai fazer. Então quando você não sabe o que fazer, aqui é a dica de Davi, nós vamos voltar nela aqui. Ele está dizendo até saber o que Deus vai fazer. Ele ainda não sabe. Às vezes você também ainda não sabe. E aí, se você não sabe, você vai aprender 3 coisas que você deve fazer então. Versículo 4, vamos terminar a história. E trouxe-os perante ao rei de Moabe, e com ele moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. E aí diz o texto assim: porém o profeta Gade disse a Davi, aqui passou um tempo, e Davi, segundo o texto aqui, além de estar em Adulão, também está lá. Também está lá porque os seus pais estão lá. Não fiques neste lugar seguro, disse o profeta Gade, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Hered, que significa a região de Judá. Mas olha para cá, por favor, olha o que acontece. Davi passou um tempo nesse lugar seguro. Depois que veio o profeta para lá, acabou o prazo, agora é hora de ir para outro lugar. Aí veio uma direção. E aqui eu queria te falar rapidamente, só para encerrar o nosso assunto. Quando nós não sabemos o que fazer, a gente precisa seguir o que Davi fez aqui. Anote aí a primeira coisa. É bem difícil. Diga para o irmão que está do seu lado: não faça nada. É difícil. A gente quer fazer alguma coisa, é sério mesmo. É difícil, nós sempre queremos agir. E eu vou te contar uma coisa aqui, irmãos. Em momentos de pressão, momentos de, por exemplo, aqui, angústia, aflição, momento que nós estamos sendo pressionados, nós somos tentados a fazer muitas coisas. Alguém é humano, tal como eu aqui. A gente pensa em tanta coisa que você não faria em sã consciência, mas debaixo de uma pressão nós faríamos. E aí Davi está debaixo dessa pressão. E eu quero te contar, nesse ambiente é o pior combustível que você pode ter para você tomar decisões erradas. Porque essas coisas te impulsionam. A angústia, a decepção, as aflições, as necessidades, a escassez, te empurram para você ir fazer alguma coisa. Faça algo. E o diabo diz de novo: faça. Opa, não sou eu de novo. Faça alguma coisa, tome alguma atitude. E aí Davi, ele tem essa atitude. E essa atitude que ele tem é de ficar no lugar parado até saber o que vai ser feito. Então a primeira coisa que você deve fazer é não fazer nada. Eu tinha dito uma frase o seguinte: que correr para qualquer lado não é direção, é desespero. Qual é o problema disso? Vamos imaginar, você está aqui, Deus quer que você esteja aqui. Aqui nós já estamos perdidos, precisamos ir para cá. Correr para qualquer lado, de repente você não vai correr para o lado certo, pode correr para cá. E de repente você estaria mais distante ainda de onde você estava, e mais distante ainda do cumprimento do propósito de Deus. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente que ao invés de aproximar está se distanciando. Mas o que Davi fez aqui? Davi, mesmo no meio da pressão, ele simplesmente resolveu correr para Deus, se aproximar do Senhor. Pela manhã eu disse uma frase assim, ó: se a nossa correria, eu li isso na madrugada em um lugar, tá bom? Se a nossa correria nos afasta de Deus, então você não está correndo para o lugar certo. Pergunta para o irmão: e aí, como é que tá? Não, muita correria, tal coisa, não, tem que fazer tal coisa, não é um curso que eu fiz, não é tal coisa que eu fiz, é não sei o que lá, é correria em casa, correria, nunca sobra o tempo para Deus. É porque está correndo para o outro lado. Quando estamos correndo para a direção certa, tudo que Deus tem para você vai carregar uma característica, vai te aproximar dele, nunca vai te distanciar dele. Deus vai te enriquecer, vai te abençoar, vai te dar sucesso até ministerial, mas nunca vai te dar para você se distanciar dele, sempre para você se aproximar. E aí o que acontece aqui? Então o primeiro conselho é esse. Qual é o primeiro conselho? Diga: não fazer nada.
Tem hora que você não tem que fazer nada mesmo. Mas esse nada não é ficar lá, vamos parar com tudo. Não. Davi teve uma decisão. E eu já vou acrescentar no segundo ponto para não ser redundante. E aí que já é a segunda coisa que você deve fazer. Vá para o lugar seguro. O que Davi fez? Não dá para ficar aqui, Saul vai pegar a gente, Gil. E agora ele vai para onde? Ele vai para o lugar seguro. Caverna de Adulão, e de lá vai para Moabe, ali tudo do lado. E aí Davi agora está lá no lugar seguro. A Bíblia chama de lugar seguro. Quando a gente não sabe o que fazer, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ir para o lugar seguro. E eu vou quebrar agora mais um paradigma da sua cabeça. Não confunda descanso, ou melhor, não confunda cansaço físico com cansaço espiritual. São duas coisas importantes, são duas coisas sérias, mas você tem que tomar muito cuidado. Porque cansaço físico, você não precisa de nenhuma outra coisa a não ser uma férias. E nessa igreja a gente recomenda, tire 2 férias por ano. Uma com seus filhos, para você fiscalizá-los, porque não é sua, é férias dos filhos. A segunda férias, seja você e sua esposa, nem que seja 3, 4, 5, 7 dias em algum lugar, mas para você ter o tempo com a sua esposa. Nem as mulheres dizem amém nessa igreja. Outro culto, a mulherada fica... É que você tirou férias, deve ser por isso, está voltando de férias. Eu te entendo. Aproveita, irmão. Mas vamos lá então. Então você precisa disso. Mas se você está cansado, posso ouvir um amém? Está cansado, não desista, descansa. Agora o outro lado da história é que às vezes as pessoas estão cansadas espiritualmente e vão querer usar esse remédio e não vai resolver. Se o seu cansaço é de alma, que é espiritual, irmão, não tem Suíça, não tem Guarujá, não tem, fala o lugar que você queira ir aí, que vai descansar sua alma. Pelo contrário, chega lá, você nem vai desfrutar. Sua família vai olhar para você e fala assim, aí, vai ficar com essa carola de preocupado, porque você não está bem, entendeu? Não vai ter lugar para você descansar, não tem coisa que te satisfaça, não tem cartão de crédito suficiente para comprar na Shopee, na Shein, na AliExpress, para te encher de dopamina e resolver a sua vida. Não vai ser suficiente. Por quê? Porque o problema não é físico, o problema é espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então olha para cá. Então, pastor, e aí nessas horas? Nessas horas nós precisamos entender o lugar de descanso. Davi não estava cansado fisicamente. Davi tinha muito vigor, por sinal. Mas Davi estava cansado emocionalmente, que é espiritualmente. Cansaço de alma. Quando a alma está cansada, aí sim, precisa descansar espiritualmente. Não tenho nada contra. Por isso que eu te contei primeiro o outro lado, para você não achar que a igreja é contra férias. Aliás, estou até precisando de uma. Mas que eu estou mais cansado espiritualmente do que fisicamente. Então eu quero resolver o espiritual, diga amém. Estou desse lado de cá, ao seu lado, olha bem. Então vem, olha comigo aqui. Nós precisamos de paz dentro do nosso coração para você descansar. Quando está tudo resolvido, irmão, você vai até em Santo Amaro e feliz da vida. Entendeu? Porque você está em paz. Você não deve tirar férias no meio da guerra. Pega a palavra de sabedoria para você. Davi era homem segundo o coração de Deus, não era? Era a época dos reis saírem das guerras. O que Davi fez? Hoje eu não vou não, vou ficar em casa. Já venci muitas guerras, vou ficar em casa. Aí não tinha nada para fazer, ele resolve ir lá no telhado dele. E ele olha lá embaixo, quem está tomando banho pelada? Betseba. E aí, você sabe, daí em diante, o pior pecado de Davi aconteceu aí. Cá entre nós, as piores decisões, bobeiras e até mesmo pecado que nós fizemos. O que você estava fazendo no dia? Eu te garanto que não era liderando célula. Não era orando, não era jejuando. Nós estávamos sem fazer nada, tem nada para fazer. O Brasil perdeu mesmo, entendeu? Não tem nada para fazer e a gente vai caçar alguma coisa para fazer. Nós não podemos viver desocupado. Por isso que a gente tem que viver com propósito. Davi não foi à guerra, era época de guerra, ele foi descansar. Por favor, olha, aprenda isso. Davi foi descansar o físico, quando na verdade precisava descansar o espiritual. Era hora de guerra, mas ele foi parar. E o que aconteceu? Literalmente perdeu a guerra. Está entendendo? Porque ali o Salmo 51, leia na sua casa, você vê o arrependimento desse cara, desesperado, porque ele errou, e foi uma sequência de problemas que fica para outra pregação. Mas vamos fechar aqui o assunto, para acabar já o culto. Davi então, ele olha, Davi ali cometeu o pior dos seus erros, mas nesse contexto aqui, Davi resolve fazer algo, ir para o lugar seguro. Portanto, se você quer descansar, se você está cansado espiritualmente, identifique o seu cansaço. Se é físico, vai descansar, tire férias. Mas se é espiritual, vai para o Senhor. Davi resolveu ir para um lugar. Ele falou, olha, eu preciso ficar aqui até saber a opinião de Deus.
Queira ter opinião de Deus. Não sai com a conclusão da sua emoção, da sua frustração. Não vale a pena ser crente não. A gente ora ao que só toma na cabeça. Desde quando eu vim para a Videira Interlagos. Eu vou te contar algo, meu irmão. O final da história sua vai ser gloriosa. Davi então falou assim, como diz aquela música do Thales Roberto, que a gente não vai cantar ela, mas é só para lembrar, né? Vou ficar aqui no meu canto esperando o tempo certo de tudo, não é isso? Pois sei que vai cuidar de mim, mesmo sem entender, né? Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Deus, muitas vezes não consigo entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chega a dizer, porque é que tem que ser tão difícil para os irmãos da Videira Interlagos. Parece que é só difícil para os irmãos da Videira Interlagos, mas não é. Aí ele diz, olha a pregação, seus pensamentos são melhores que os meus, são mais altos que os meus. Seus caminhos, aí ele diz, são os melhores que os meus. E a sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu prossigo. É uma verdade espiritual, é uma pregação. Você devia cantar essas músicas. Porque assim que a gente tem que ser. Tem gente que amanhã no barco, mas você não. Deus levantou você para você viver coisas grandes. Tem alguém que tem fé para isso aqui? E você vai ver o outro lado da história daqui a pouco. Você vai estar comemorando lá do outro lado, vai dizendo, valeu a pena esperar mais um pouco, valeu a pena crer, valeu a pena ir lá para o lugar seguro, aguardar em Deus, esperar pelo Senhor. E aí o que aconteceu? Deus trouxe a direção. Não sabe o que fazer? Vai para o colo de Deus. Vai perguntar para quem sabe. Davi disse, eu vou ficar aqui até Deus falar o que Ele vai fazer. Se eu não ouvir, eu continuo. Eu não vou retroceder. Diga aleluia. Se está difícil é porque está perto. Aleluia. E é isso que Davi faz aqui. Aí eu fui pesquisar, irmãos. O Salmo 57 está escrito salmo que Davi escreveu quando esteve em Adulão. E considere também o lugar de descanso, o lugar seguro chamado fortaleza que Davi esteve. É o que esse cara está declarando. Eu só tenho tempo de ler o versículo 1, mas é fantástico o resto. Você lê o resto na sua casa. Olha o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Ele não está dizendo estou indo para o Guarujá. Ele está dizendo para onde? Meu cansaço é espiritual. Em Ti a minha alma se refugia. Aí ele diz: à sombra das Tuas asas eu me abrigo. Lembra o Salmo 91? Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Está praticando um negócio aqui, ó. À sombra das Tuas asas eu me abrigo. Até quando, irmão? Qual é o prazo? Pastor, tá bom, a gente tem que orar até quando? Diz aqui, ó, até que passem as calamidades. Eu converso com alguns irmãos aqui, eu falo, irmão, como da vida tá ruim. Eu falei, irmão, vamos orar. Já orei. Então vamos jejuar. Já jejuei. Vamos jejuar 21, jejum 40. Aí parece assim que, tá bom, fiz tudo. Eu falei, e agora o que você está fazendo? Não vou fazer mais nada, porque já fiz tudo. Aí você me pergunta, qual é o prazo de uma oração, de um jejum? Até quando a gente deve orar? Acho que você pode aprender com o Davi. Até passar a calamidade. Eu vou ficar no colo de Deus até passar as calamidades, até o negócio passar, o problema sumir. Eu não saio de lá enquanto não resolver. Sabe por quê? Ele é o seu lugar seguro. Diga aleluia. Levanta a mão para o céu e diga assim: o Senhor é meu lugar seguro. Diga aleluia. Você pode aplaudir Ele para fingir que está gostando. Ó, para fechar esse ponto, não gaste o seu tempo, não gaste o seu dinheiro, não gaste os seus recursos indo para outro lugar que você não vai ter descanso. Vá para o Senhor, é mais rentável. Vai para lá e encontre a sua paz. Descanso para a sua alma. Quantos querem descansar na alma? Diga amém. Eu quero. Tem lugar melhor para descansar a não ser no Senhor. Terceira e última coisa, fica de pé, porque essa nós temos apenas 9 minutos. Eu tenho que encerrar agora, ainda quero orar com você. Os irmãos do louvor já podem subir aqui, por gentileza. E aí o terceiro conselho eu vou aplicar de maneira diferente nesse culto das 3 aqui. O terceiro conselho que você precisa, quando você não sabe o que deve ser feito, você precisa fazer essa terceira coisa. Você precisa ficar perto de quem vê. O que é isso? De quem consegue entender. Você não está enxergando o espiritual? Fique perto de quem enxerga. Davi esteve lá, mas quem estava com Davi?
A Bíblia fala aqui do profeta Gade. Davi teve alguns profetas na sua vida. Quando ele peca com Betseba, Deus levanta o profeta Natã, que dá um conselho para ele. Quando Davi faz algumas decisões erradas, Deus libera agora o profeta Gade para dar direção para Davi. Quando era um conselho geral e ser ungido, levantado como rei, Deus usou o profeta Samuel, que é uma das maiores vozes, nos tempos mais sombrios de toda a história bíblica, que Deus mais falou, que teve mais visão de Deus. Então a gente precisa desse tipo de gente. E aí talvez esse terceiro ponto eu poderia dizer para você, o terceiro ponto seria, ao invés de chique perto de quem vê, é a mesma coisa, mas acho que é mais aplicável eu dizer para você o seguinte: encontre um conselheiro espiritual. Nessas horas você precisa de alguém que tem visão espiritual. Nessas horas não dá, se você está mal, não adianta pegar quem está mal e falar: e aí, minha vida está ruim. Fala: desiste igual eu estou fazendo, eu já desisti faz tempo. Não se encoraje com a frustração dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Nessas horas você precisa ouvir uma voz do céu. Davi fica lá, e aí a Bíblia diz que agora chega o profeta Gade falando: Davi, é o seguinte, acabou o prazo, ok, já descansou, agora tem uma direção do céu para você. Vai para Judá, é hora de descer onde Saul está, é hora de ir para lá. Mas agora está indo debaixo de uma palavra. Quem são essas pessoas então? Então Samuel aqui era um profeta, na verdade, geral, para a nação inteira. Aqui na igreja nós temos palavras que é para todas as igrejas, ano da multiplicação. Mas às vezes tem algo na vida de alguém que é específico. E às vezes Deus sempre usa alguém aqui, às vezes um membro, às vezes um líder, um discipulador, um obreiro, um pastor. Às vezes me usa aqui para falar com você. Interessante que na vida de algumas pessoas, de tempo em tempo, de ano em ano, ou em período em período, algumas pessoas específicas, parece que Deus me leva para falar algo, para construir uma etapa. Daqui um pouco é hora de mudar o patamar, Deus usa novamente. E isso já aconteceu às vezes 5, 6, 7 vezes na vida de uma pessoa, sempre, ou de algumas pessoas, para mudar o patamar. Às vezes Deus coloca algumas vozes. Aqui na igreja tem várias. Tem membros aqui que muitas vezes me dão tantas palavras proféticas de Deus, são tão claras. Eu não falo para eles não se empolgarem, mas eu falo, irmão, obrigado, essa palavra é de Deus. Eu guardo comigo. Eu falo: Deus, obrigado, é uma voz profética. Às vezes usa jovens aqui, coisas tão específicas. Mas sabe o que é isso? Você precisa nessas horas de uma voz espiritual. Você deve, na verdade, nesse momento que você está lá no colo do Senhor, agora você precisa disso. Davi agora tem alguém. Quem era Gade? Era alguém que atuava diretamente lado a lado de Davi. Você precisa andar com aqueles que ouvem Deus e que falam da parte de Deus. E aí nessas horas que a gente não sabe o que fazer, pastor, o que deve ser feito? Você deve andar com aqueles que estão enxergando tudo. E aí entra Gade, que acaba a reunião. O profeta Gade entra e fala: Davi, não é bom mais ficar no lugar seguro. Sua alma está resolvida, Davi. Agora é hora de você descer. Não é bom mais ficar aí. Olha que coisa interessante. Agora era hora de fazer algo. Quando é a hora de agir, pastor? Porque Gade não chegou para falar: Davi, o sol raiou lá fora, está tudo bem, Saul morreu. Não, ele só disse o seguinte: você tem que sair. Às vezes a gente quer que o cenário mude para a gente agir, não vai ser assim. Mas como é que a gente vai agir? Quando tiver uma palavra profética. Não sai enquanto não tiver uma palavra profética. Não faça sem uma palavra profética. Não vai enfrentar o inimigo, o gigante, a dificuldade de Saul sem ter uma palavra profética. Não vai seguir o que vai fazer. Agora, olha que palavra é essa: vai para Jericó, para Judá, me perdoe, vai para Judá. Você sabe que Davi, quando lá em 1 Samuel 29, Saul morre e Davi é ungido rei. Adivinha qual é o primeiro lugar que Saul reinou? Não foi assim: hoje é rei de Israel. Não, primeiro de Judá. 2 anos depois em todo Israel. Escuta o que eu vou te falar, você vai saber o que é uma palavra profética. A palavra profética nunca vai te levar para você andar em uma direção oposta àquilo que Deus tem para você. Tudo que Deus tem para você, seja crescimento ministerial, espiritual, seja prosperidade material, financeira, seja crescimento familiar, tudo que Deus fizer vai te levar para perto de um grande propósito que Ele tem sobre a sua vida. E geralmente coisa que Ele já falou lá atrás, quando você tinha 17 anos de idade, no caso de Davi. Sempre vai te aproximar, nunca vai competir, nunca vai concorrer, vai sempre te aproximar. Sempre vai falar assim: nossa, eu tenho mais tempo para servir a Deus ainda agora, eu tenho mais liberdade agora. Sabe por quê? Vai te aproximar. Então eu quero fechar essa palavra declarando isso. O que Gade veio falar? Ou até quando que Davi deveria ficar? Até Deus sinalizar o próximo passo. Lembra que Davi está lá para saber o que Deus vai fazer? Agora Deus está dizendo: Davi, vai lá para ajudar, que eu tenho uma surpresinha para você. Eu quero declarar o mesmo para você. Vai para o lugar da promessa.
Deus está dizendo para Davi, vai lá, porque é lá em Judá que eu vou te levantar. Deus está dizendo para aqui, para os irmãos do culto das 3 horas da tarde, quem estiver ouvindo, está recebendo também. Vai ficar gravado por séculos e séculos e multidões. Mas a palavra está dizendo para você aqui, saia da fortaleza no momento certo, enfrente seu inimigo no momento correto, haja conforme uma palavra, conforme uma direção, não conforme uma dor. Eu estou indo porque eu estou revoltado. Não vai. Eu estou indo porque eu tenho uma palavra. O profeta Gade falou, enquanto Deus não falar, não faça nada. Não desconstrua o que você passou uma vida inteira orando, jejuando, buscando, ouvindo Deus, para chegar até onde você chegou. Ou você acha que é natural você estar aqui? Se João 15:16 diz que não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor que te escolheu. Você está nessa igreja não é algo natural. Você até pode achar que está aqui porque aqui é legal, porque os irmãos é legal, porque meu amigo está aqui, porque o louvor é legal, porque tem uma palavra que eu gosto. Não, isso é tudo consequencial, faz parte do... É só o granulado do bolo. Vou te contar, está aqui porque Deus te colocou. E deu um trabalho danado para te trazer para cá, porque não depende só do poder dele, depende da sua aceitação ao que ele está fazendo. E foi muita renúncia, você parou muita coisa, desistiu de muita coisa, trocou muita coisa, negou muita coisa, desistiu de viver lá fora muitas coisas. E tudo isso foi criando, formando, gerando algo em você. Por quê? Por que trocar por algo tão barato no final da história? As pessoas fazem isso com uma simples palavra, desistir. Desconstrói tudo que Deus construiu. Se amanhã conseguíssemos fazer tudo de novo, seria fácil. Mas nós não fabricamos propósito. E amanhã não dá. Só vai dar certo se um dia Deus abrir uma porta chamada da oportunidade de você entrar nela. E você sair no tempo que você exatamente perdeu. Imagina que hoje todos aqui continuassem andando e o dia de hoje fosse o futuro. Todo mundo aqui certinho. Mas alguém que parou lá atrás não está no seu ritmo, ficou lá atrás. O relógio dele está atrasado. Deus abriu uma porta de oportunidade. É como se do nada essa pessoa aparecesse aqui agora, como você, que não parou nenhum momento da sua vida e fosse restituído de tudo. Isso é quando Deus abre uma porta de oportunidade. Como eu não fabrico, nem você, é Deus quem dá, nós não podemos perder a oportunidade que nós temos. E esse é o grande dia da oportunidade. Você está aqui, você está vivo, você está lúcido, você tem uma palavra de Deus, você está aqui ouvindo direção do céu, e o céu está dizendo para você aqui hoje, ainda que tenha pressão, ainda que tenha dificuldade, ainda que sua alma esteja sobrecarregada, o Senhor é um lugar de descanso na sua vida. Para quê? Descer para ajudar. E você vai ver o texto que Davi desceu para um lugar chamado Bosque de Hered. É o mesmo lugar, mas o significado dessa palavra no original significa que Davi desceu lá para formar convicção. Mais convicção. Convicção de quê? De quem Deus é. Eu posso fechar o culto lendo algo com você? Olha o que Davi escreveu quando ele esteve lá. Você já leu a vida inteira e não sabia? Coloca o Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito nesse complexo. Aí você lê esse salmo, parece que o cara está sentado no pasto verdejante, que está uma mesa gigantesca, ele está dando graça para comer, parece isso. Mas não, Saul está lá fora, vou matar Davi, e Deus está dizendo, vai para lá. Aí o cara vai para o lugar que é arriscado, mas agora ele está aprendendo a fazer o quê? Depender do Senhor. Eu estou aqui porque eu estou aqui por causa de uma palavra, não estou aqui para tentar o Senhor, eu estou aqui por causa de uma palavra. Ele diz o quê? Salmo 23, versículo 1, coloca para nós. O que ele diz lá no meio do vale, meus irmãos? Você pode ler comigo? O Senhor, Ele é o quê? E nada me faltará. Pensa o ambiente que esse cara está, e ele está declarando o quê? Formando convicção. É alguém que está apontando o dedo para o céu e está declarando, nada me faltará. Versículo 2, vamos ler rápido agora. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para de junto das águas de quê, meus irmãos? Descanso. Refrigera minha alma. A alma está cansada. Ele está dizendo, vou refrigerar. Ele refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque Saul está lá fora caçando a gente, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Deus está com você, meus amados irmãos da Videira Interlagos. Deus está conosco. Deus está com você, visitante que veio nesse culto aqui hoje. Deus está com você. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Versículo 5 diz, agora você entende tudo. Prepara-me uma mesa na presença de Saul.
Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O que ele está dizendo? 17 anos atrás eu também fui ungido com esse óleo. Eu lembro esse chamado. Eu estou aqui, não estou à toa. Estou aqui porque Deus levantou. Estou aqui porque Deus ungiu. Estou aqui porque Deus escolheu. E o meu cálice vai acontecer o que, meus irmãos? Vai transbordar. Para acabar, versículo final diz o que? Certamente bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia, certamente. Não é uma dúvida, não é um talvez. Ele está dizendo, eu estou convicto. Eu saí de lá com a palavra, eu descansei na minha alma, e agora eu posso levantar minha mão sem duvidar, sem falar como os hebreus falaram: tirou do Egito para morrer aqui. Não, Davi está declarando que agora, certamente bondade e misericórdia me seguirão. Não nesse final de semana, não apenas nesse mês, no ano de 2026, mas todos os dias da minha vida. Consequência final, não foi para o Guarujá. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Promessa de Deus sempre vai te... Tudo que Deus faz na sua vida sempre vai te levar para perto dele. Toda promessa de Deus vai te aproximar de Deus. Você vai viver com ele para sempre. Nada vai te distanciar. Tudo vai te aproximar do Senhor. Tem alguém que recebeu essa palavra aqui? Levanta a sua mão para o céu, por favor, mais alto que você puder. Diga assim: Senhor, eu creio que os seus pensamentos, caminhos e tempo são diferentes do meu. E ainda que eu não saiba o que fazer, eu escolho descansar no Senhor. Eu escolho ir para o lugar seguro. Diga: eu escolho direção espiritual. Eu escolho a palavra. E a palavra vai me direcionar e vai me levar ao melhor momento da minha vida. Se você crê agora, você vai orar com as suas próprias palavras agora. Ore agora. Queria ouvir a sua oração. Se Deus falou com você, você tem que orar aqui agora. Se não falou, não precisa orar. Mas se Ele falou, fala: Deus, eu creio nisso. O Senhor é descanso para a minha vida. O Senhor é descanso para a minha alma. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Enquanto eu oro por você, Pai, visita os teus filhos agora com paz. Visita os teus filhos com alegria, com direção espiritual, com maturidade espiritual. Maturidade para não desconstruir o que foi construído com tanto esforço, para não desistir, mas receber galardão completo. Galardão completo, galardão completo, galardão completo. É no meio das tentações. É no meio das tentações. Por isso que Davi diz que ele louvaria o Senhor. E ele louvaria o Senhor para sempre. Ele adoraria o Senhor para sempre. Vai para Judá, Davi. Judá significa louvor. Louvor, 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 louvor. É muito mais do que uma estratégia adorar a Ele. Será que você pode cantar esse cântico? O mais alto, levanta a mão e diz isso. Esse deserto vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim. A luta vai acabar. O sofrimento vai acabar. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Sim, Senhor. Eu não vou perder a guerra. Se louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Oh, é direção, é direção, é direção. Ora balara basacatara larabas. Rebalara baixo, rebalara balara 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 bas. O Senhor está cuidando de você.